falar da velhice dos outros, coisa feia. Então, página de número 50. Página de número 50. Tem coisa que é implacável, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que eu quero falar para vocês então nessa segunda parte da aula, irmãos, é sobre alguns pensamentos que alguns irmãos têm, que é possível uma pessoa que aceitou a Cristo, eu estou falando regenerada, eu estou falando uma pessoa que de fato ela se tornou habitação do Espírito Santo. Algumas pessoas entendem que o termo que usam é assim: bom, você deu brecha, deu legalidade para o diabo e ele foi e tomou conta da tua vida nessa área, inclusive às vezes até ficou possessa. A gente vai falar sobre possessão demoníaca, que a gente chama de endemoniados, né? E demonizados. Então, o que quer dizer isso? Um cristão genuíno, embora fale, embora peque, ele pode ficar endemoniado. O que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa onde o espírito imundo, um demônio, toma conta das suas faculdades mentais e, consequentemente, do seu corpo. Ou seja, é o demônio que fala, que ouve, que usa aquele corpo, as faculdades mentais mesmo, tá certo? Isso é uma pessoa endemoniada, é uma possessão demoníaca. Ou seja, esse espírito tomou posse, literalmente, do corpo dessa pessoa. Então, faz o que quer com o corpo dessa pessoa, com a voz dessa pessoa, com tudo dessa pessoa. Isso é possessão demoníaca. Então, isso nós temos nos evangelhos aos montes. O Antigo Testamento não tratava muito dessas questões. O Antigo Testamento, ele vai falar, acho que só um versículo, me parece que em Levítico, se não me falha a memória, não me lembro exatamente agora, se vocês me lembrarem depois, eu até mando no zapzinho lá a referência, que eu não me recordo agora. Mas vai falar de demônios de uma forma muito pontual, simples, e acho que em referência que as imagens, escultura, alguma coisa assim, tem um demônio por trás levando essas pessoas à idolatria, mais ou menos nesse sentido. Antigo Testamento, eu estou falando em todo o Antigo Testamento. Agora o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, nossa, os demônios eles afloram, os demônios saem dos bueiros, os demônios assim eles aparecem, né, em várias ações de Jesus, porque chegou de fato agora o próprio Cristo para não só revelar e desnudar diante da ignorância das pessoas essa realidade que demônios agem e operam neste mundo, inclusive através de pessoas, porque assim, irmãos, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então eles entendiam, por exemplo, hoje nós sabemos que existe a epilepsia, onde a pessoa, né, ela tem lá a sua disfunção motora e nervosa e ela fica se debatendo, espumando. É um negócio feio de ver, né? Então eles entendiam que todo mundo que tinha epilepsia, eles entendiam que era uma possessão demoníaca, que às vezes era, e a reação é semelhante, de uma pessoa epilética, mas todo epilético, é assim que fala? Epilético, todo epilético, para mim está faltando alguma palavra, mas é isso mesmo, né? Todo epilético, é isso, é endemoniado. Não, claro que não, nós sabemos que não, que existe essa, não sei como se chama, essa disfunção motora, alguma coisa assim, mas eles não. Então eles entendiam que tudo que acontecia, por exemplo, a deficiência mental, eles entendiam que também era um demônio. Nós sabemos que existe retardo mental, existe várias enfermidades neurológicas, né? Então esse pessoal não sabia que tinha essa realidade, e aí eles identificavam tudo como demônio ou não. E Jesus, de fato, ele veio mostrando que havia ações demoníacas e que tinha ações que não eram demoníacas, né? Que eram na natureza. Agora, o propósito de Jesus nos evangelhos é mostrar de fato que existe essa realidade, que nós não descartamos. Por exemplo, no capítulo de número 13 de Lucas, existe uma mulher que ela tinha, eu acho que era 18 anos, né? 18 anos, só que Jesus deixa claro que era um demônio que provocava essa deficiência na coluna dessa mulher, a deixá-la encurvada, ela não conseguia olhar para o céu, então a coluna dela ficava encurvada, era um demônio que agia.
ali na coluna dela. Então, que de fato há essa realidade, Agora é preciso discernir se essa enfermidade, ela diz respeito a uma ação demoníaca específica, ou se de fato é uma enfermidade, né, como a gente está sujeito por uma série de motivos aí. Então a gente percebe, amados, que possessão demoníaca é impossível a um discípulo de Cristo. Possessão é impossível, não tem como. O Espírito Santo habita na vida da pessoa, e as pessoas elas têm uma doutrina soteriológica, ou seja, para alguns cristãos é assim: eu sou salvo hoje, amanhã posso não ser, depois da manhã eu posso ser. Estou salvo ou não estou salvo? Nossa, e se Jesus vir agora? Não vou. Então as pessoas não entendem o poder da salvação, o poder do sangue de Cristo, que quando uma pessoa ela é alcançada pelo sangue de Cristo, ela é justificada, ela é regenerada e ela está sendo santificada. Esse processo de santificação quer dizer que a pessoa cai e levanta, erra, pede perdão, continua, tá certo? Tem pessoas que acham assim: nossa, um dia um irmão, faz bastante tempo isso aí, faz uns 14 anos para lá, que eu acho que eu não era casado. Nossa, faz mais, vou fazer 16 agora já, deve fazer uns 16, 17 anos. Eu me lembro na porta da igreja que o irmão perguntou para mim assim, ele falou assim: nossa, André, já pensou, a pessoa serve a Deus assim, não sei quanto tempo, aí comete alguma coisa assim, bem na hora que Jesus vem arrebatar a igreja? Eu falei: ô meu amado, calma aí, não é assim não. Já pensou? 25 anos ali servindo a Deus, me humilhando, confiando na graça de Cristo, aí de repente eu dou uma escorregada, vacilo um pouquinho, falo o que não devo, faço o que não devo, aí nesse exato segundo Jesus vem arrebatar a igreja. Aí Jesus disse assim: meu filho, se fosse assim, uns 13 minutos atrás você iria, mas agora não vai mais. Vocês acham que Deus julgará a gente dessa forma? Claro que não. Então não é essa questão, senão entra na paranoia, né? É o mal me quer e bem me quer, né? Tô salvo ou não tô? Vai que não cai, não tô. A última pedra lá, eu não tô salvo. Não é assim que funcionam as coisas. A salvação, ela é algo que é nos dado de graça. Essa pessoa, ela é salva, não quer dizer que ela é perfeita, quer dizer que Jesus vai trabalhar na vida dela, em muitas áreas da vida dela, mas diante de Deus, ela já é uma santa, ou é um santo, porque Deus está vendo nela o próprio Cristo sendo formado nela, o sangue purificando essa pessoa, tá certo? E essa pessoa tem o selo de Deus. O selo de Deus quer dizer que ela é propriedade de Deus. Se ela é propriedade de Deus, o diabo não vai fazer o que bem entender dessa pessoa, não tem autorização mais para fazer isso, porque lá reside o Espírito Santo, lá está Deus, amados, lá está o sangue de Cristo, lá está o próprio Cristo intercedendo por aquela pessoa, lá está os anjos de Deus em redor daquela pessoa, acampado, melhor dizendo, para proteger essa pessoa. Então essa ideia que você deu a legalidade, o diabo vai lá, eu acho muito estranho. Eu acho que eu já falei para vocês esse exemplo, é o único que eu falo, que é o único que eu tenho. Tem que aprender outro, né? Mas imagina, eu tenho um filho, meu filho de 11 anos, Mateuzinho, e já está um Mateuzão. Aí ele me desagrada, ele infringe uma lei que eu estabeleci lá em casa. Eu falo: tá bom, você quebrou uma lei, você me desobedeceu, me ofendeu. Aí eu levo ele no final da minha rua, que tem uma biqueira, dou ele na mão do traficante e falo: ó, não mata não, mas dá uma pisa boa, uma surra, estou dando legalidade para você. Isso seria um absurdo, não? Para nós, humanamente falando, um pai fazer isso com um filho? Vocês acham que Deus, sendo Deus, da forma que é, Pai, perfeito, santo, porque eu dei uma vacilada, ele vai falar: demônio, tem legalidade, e eu nem posso fazer nada, porque a conversa desse pessoal da batalha espiritual é que assim, você deu legalidade, o demônio tem legalidade sobre sua vida, e Deus nem pode fazer nada. Essa é a conversa desse povo, quando você estuda e ouve, é isso que eles falam exatamente, não estou exagerando. Então, irmão, esse negócio de deu legalidade, deu brecha, e o diabo vai lá e acaba com a vida, não é assim que funciona, amados. A salvação, ela é algo muito mais poderoso e abrangente do que a gente pensa. Não é essa questão que eu vacilei aqui e estou perdido, não, porque primeiro que não é por méritos, senão a gente está lidando com mérito. Se eu fiz, o diabo não vai fazer nada na minha vida porque eu estou obedecendo a Deus. A pergunta é, na verdade, quem é que não desobedece a Deus? Não tem, irmão.
Então essa ideia, já percebe que eu falei que é tudo errado? Quando você tem um conceito errado, você vai desembocando em um monte de outros pontos equivocados, e a gente vai ficando nessa paranoia, nesse negócio de doido, não entendendo essas verdades. Diga aí, nego. Eu queria acrescentar que assim, no caso, existem pecados que por causa da sua consequência, acaba que vai destruindo às vezes a vida daquela pessoa, né? Devido a consequência. Tem outros que não, que nem, por exemplo, se a pessoa cometeu um assassinato, um adultério, tem coisas que a consequência daquilo vai trazer transtorno na vida daquela pessoa, né? Vai sofrer por um período da vida por aquilo. Existem situações que são pecados diferentes, que a pessoa particularmente com Deus percebe, sente, pede perdão. Então, nesse caso, tem o caso da consequência também, né? São consequências naturais, né, nego? São consequências naturais. Não é, nossa, o diabo destruiu toda a vida da pessoa. Não, é consequência natural. Você está colhendo aquilo que você está plantando. Socialmente você tem uma consequência. Juridicamente você tem uma consequência. Penalmente você tem uma consequência. Então a gente está falando daquilo que é natural, né? É lógico, se essa pessoa ela continuar na prática, continuar na vida de pecado, continuar ofendendo o Espírito Santo, é claro que vai chegar uma hora, amados, que vai ser impossível o Espírito Santo de Deus habitar numa pessoa que vive numa prática diária de um pecado, é fato. Mas a gente está falando de coisas assim, não são coisas esporádicas, a gente está falando de uma atitude, de uma disposição, não de uma, porque é natural no sentido assim, faz parte do processo, porque nós ainda estamos nesse processo de resgate, que é a santificação. Resgate, entenda, em Jesus está sendo formado em nossa vida, não resgate para a salvação. Seria aquela fala de Jesus que ele fala da casa que fica vazia? Ângela, ele fala dos 7 que voltam. Isso, de Lucas lá. Eu entendo essa passagem da seguinte maneira. Acredito que Jesus está dizendo é que quando a pessoa, por exemplo, ela é possessa por um demônio, ela é liberta, né? Alguém vai lá e expulsa o demônio dela. Se ela não aceita Cristo, se ela não deixa o Espírito Santo habitar na vida dela, ela estará sujeita novamente a essa ação demoníaca. É o que diz o texto, olha, a casa, o Espírito foi expulso, sai, vai para lugares áridos, volta e encontra a casa como? Limpa, varrida e vazia, não é? Aí que vem 7, venha, mas 7 espíritos lá, e aí bagunça com a vida das pessoas. Então eu entendo que Jesus estava querendo ensinar essa realidade, que se a pessoa ela pode ser liberta, mas não quer dizer automaticamente que o Espírito Santo vem habitar na vida dela. Foi-se expulso o demônio daquela pessoa, e eu já presenciei inclusive ocasiões semelhantes, né? Foi expulso o demônio daquela pessoa, ela não aceitou a Cristo. É a mesma coisa da pessoa curada. Fui curado, mas não aceitei Cristo. Fui liberta da possessão demoníaca, mas não quero aceitar Jesus. Está no direito dela, ela faz o que ela quer, né? Depois de sofrer essa ação bondosa e miraculosa de Deus, ela vai tomar a decisão de servir a Deus ou não, reconhecer ou não, ser grato ou não. Então existe essa realidade. Então assim, a gente precisa entender que um cristão, um discípulo de Cristo, é impossível que ele fique possesso por um demônio. E não há, irmão, essa possibilidade de que uma pessoa, porque ela cometeu um ou outro ato, Deus dê legalidade a demônios para bagunçar, destruir a vida daquela pessoa. Se fosse assim, nós estávamos perdidos. Ou não? Tem alguém aqui que nunca deu uma brechazinha? Nunca, assim... Não existe, né, irmãos? Não existe. Então, essas afirmações, elas são antibíblicas no sentido que trata, inclusive, o mérito e o demérito. Então, a pessoa obedeceu, o diabo não toca, não faz nada na vida dela, e agora se ela fez alguma coisinha, o diabo vem e bagunça, né? Até que ela retome alguma coisa e etc e tal. Inclusive, vai entrando aquela questão de... A hermenêutica, eu acho que eu tratei desse texto. Você, por exemplo, você pode ser fiel a Deus, ter sua vida de oração, sua vida de devoção, sua vida piedosa, sua vida onde se ajuda as pessoas, faz caridade, sua vida onde você não tem aquelas práticas de pecado. Mas, se você não é contribuinte, vai ter um demônio que vai entrar na sua vida e não vai ter jeito, Deus não pode nem fazer nada.
porque Deus não pode ir contra a sua própria lei. Eu não estou afirmando, estou falando da conversa dos outros, tá? Né? E vai entrar quem? O devorador na tua vida, o migrador, o cortador, o pulgão. Primeiro, aquilo não é demônio, é gafanhoto. Gafanhoto, sabe o que é gafanhoto? Um dia eu vi no Facebook assim, um desenho, os gafanhotos dizendo assim: ensina para o povo que nós não somos demônios, somos gafanhotos. Irmãos, aquele texto não está falando de demônios. Gafanhoto ali é gafanhoto, que seria uma praga natural que ia destruir a lavoura do povo, tá certo? Que Deus inclusive ia impedir essa praga natural. Hermeneuticamente não tem como nós aplicarmos aquilo lá a demônios, não tem como, é impossível. Tadinho do demônio, né? E a igreja trabalha tudo nas costas dele, que é o cão. Tadinha dos gafanhotos, eu acho, viu, Ângela? Os gafanhotos que eu tenho dó. Demônio eu nem tenho dó não, mas dos gafanhotos sim. A questão, amados, é entender essa questão que se você, em uma área da sua vida, você não está sendo fiel, o demônio vai destruir. Não, amados, existe, como o nego disse, as consequências naturais. Ora, se eu sou uma pessoa esbanjadora, não sou generosa, uma pessoa que não administra as suas finanças, ainda que seja pouca, mas não administra, é claro que ela vai ter dificuldades. Uma consumista, né? Pessoa que não pode ver um sapato que quer comprar, não pode ver panela passando na rua naqueles carrinhos que quer comprar. Então essas pessoas, elas vão ter dificuldade financeira. Não é dando um dízimo na igreja que vai resolver a sua vida, é a administração, trabalho, economia, essas coisas vão favorecendo. Professor, dentro dessa tese aí que você está ensinando, Davi, quando peca, ele tem a consequência de 4 mortes, 4 filhos. Sim. Mortes na história, que a gente, como evangélico, atribui ao pecado. Seria o quê? Olha, o que nós poderíamos dizer diante dessa tragédia de estupro, de morte dos filhos? O que seria? O caso de Davi tem 2 casos, aliás, na mesma história tem 2 casos, se desembocam de 2 formas. Quando Davi, tem 2 pecados que ele comete que tem 2 consequências, né? Um é quando ele se orgulha e quer enumerar o povo, para ver o seu grande exército. E o profeta diz: não faça isso, rei. O profeta já estava percebendo que ele iria pecar contra Deus de uma maneira que Deus ia trazer sobre ele uma punição. Agora a gente precisa ter muita cautela, porque quando a gente trata de Antigo Testamento, existe um tratamento de Deus, existe algumas questões que não se aplicam ao Novo Testamento e vice-versa. Então a gente precisa inclusive ter cuidado com isso, né? Então Deus tratava de uma maneira diferente, porque se Deus tratasse o Novo Testamento como tratava no Antigo, também a gente estava perdido, irmão. A terra tinha engolido meia dúzia da gente. O que escapasse da terra, o raio pegava. O que escapasse do raio, não é? Então assim, a gente precisa ter sempre esse cuidado. Na hermenêutica, a gente fala, no Antigo Testamento, a gente precisa ter cuidado, porque as ações de Deus, elas são distintas do Novo Testamento, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas vamos pegar Davi. Tem essa questão que foi o próprio Deus diretamente que foi lá e o castigou. Tanto é que veio o profeta e disse assim, Deus lhe deu a oportunidade de escolher 4 coisas, 4 ou 3, 4, né? Ou 3 meses tu fuja dos teus inimigos, eles te persigam, te alcancem. Jesus, me ajudem aí os pregadores. Outra foi a morte de algumas pessoas, que foi essa que foi isso. Só um anjo acabou com o mundo. Isso. A outra foi sobre, não sei, foi Deus, ele ainda deu escolha. Tem 3 ou 4 aqui consequências que você pode escolher. Diz: não, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, porque Davi, ele esperava as grandes misericórdias de Deus, que Deus não operou com a sua misericórdia, ele executou seu juízo naquela ocasião, né? Para mostrar inclusive para Davi a gravidade, porque Davi estava pecando um pecado semelhante ao de Satanás, que é do orgulho, de se orgulhar e tal. É um pecado que quase ninguém fala da vida de Davi, é só adultério, né? Davi é o homem que adulterou. Davi, ele cometeu o adultério. Davi, ele adulterou e adulterou também. Ninguém fala que ele, de fato, ele foi um assassino, assassinou, até fala como consequência da história do adultério, mas não fala do seu orgulho. Olha só, então tem pecados aí que até são selecionados, né? Mas então esse e o outro, então, do adultério, ele adulterou, do adultério, que aí há consequências que Deus disse que haveria sobre a casa dele o resto da vida dele.
Então ele ia ser envergonhado, né? Como ele fez no oculto, Deus ia escancarar aquilo para todo mundo. O caso de Davi é um caso específico também. Ele era um rei, ele representava o próprio Deus, o reino de Deus e uma série de questões também. Mas ali há consequências que a gente vê que Deus, eu acho que eu poderia falar assim, acho que eu não estou errando não. Deus retiraria um pouco a sua graça e deixaria esses efeitos do pecado agirem na vida de Davi. Terrível, Né? Eu acredito que eu poderia colocar assim, acho que não seria errado não. Porque Deus de vez em quando, acredito que ele só retira, irmão, a sua graça um pouco, o seu cuidado um pouco, e os efeitos do pecado vêm tomando conta da gente. Ele fala isso quando ele sai para quebra salão, vem tomar conta do seu reinado, que as pessoas chamam ele de adúlteros, né? Ele nem resiste. E aí o outro fala, quer que eu vou lá e mate? Né? Aí ele fala para Acre, não, Exato. É Deus, eu entendo isso como que é. Ele nem lutou contra, Deus. né? Ele não tentou lutar contra. Disse, não, vou fazer uma campanha de 7 dias no monte aqui, meu irmão, das 11 às 3 da manhã, sexta-feira, aquele monte lá, vamos lá no pano de saco e cinza de jejum, levar o óleo. Ele não resistiu. Ele entendeu que aquilo era uma consequência, a sequela do pecado dele. Então assim, existe casos. Como eu não sei de fato, eu não estou brincando nem ironizando, eu não sei de fato as ações de Deus em todas as ocasiões, é difícil a gente falar, e não existe uma regra. Aqui que está o problema, não existe uma regra. Agora olha, nós estamos falando de Antigo Testamento, o que eu quero destacar é Novo Testamento, porque a ocasião é outra, a história é outra. Nós estamos falando de pessoas onde o Espírito Santo está aplicando a obra de Cristo, onde Jesus já resgatou efetivamente pelo seu sangue todo esse povo que o teve como salvador da sua vida. Então aqui que é a questão, a nova criatura, a nova criação. Então não tem como Satanás entrar na vida de um cristão, um demônio ir lá e tomar posse do corpo de um cristão. Isso é impossível, amados. É impossível, não pode acontecer isso. Se acontecer, essa pessoa não é cristão e o Espírito Santo não habita na vida dessa pessoa. Não tem como, tá? Para mim é uma incoerência muito grande. A página de número 52, lá em cima, o ensino bíblico acerca da relação entre o crente e desfruta com Deus. Vocês acharam aí? O ensino bíblico acerca da relação que o crente desfruta com Deus precisa ser enfatizado em nossos dias, particularmente as suas implicações, a julgar por muito do que é dito por defensores do movimento da batalha espiritual, quanto à atuação e ao poder dos espíritos malignos na vida dos crentes. Falta-lhes uma visão e uma compreensão mais exata quanto ao ensino do Novo Testamento sobre o ser nova criatura, ou melhor, nova criação, bem como quanto às implicações desse ensino para a batalha espiritual. Há pelo menos 2 ensinamentos na batalha espiritual, que acabam por minimizar a eficácia da obra de Cristo, que são a demonização de crentes verdadeiros e a necessidade de quebra de maldição. Então essa questão de demonização de crentes verdadeiros é impossível, que eu falei para vocês aqui, não tem como, mas a batalha espiritual diz que tem sim, por conta dessas questões. Deu brecha, deu legalidade, você cometeu isso, o demônio tem legalidade e vai fazer isso na sua vida. A Bíblia diz que não, é uma nova criação, maior o que está em nós do que está no mundo. Vai ter que foram renascidos de novo. Os verdadeiros cristãos, isso. Mas essas pessoas do movimento da batalha espiritual, eles dizem que mesmo regenerado, mesmo o crente mesmo, eles ainda sofrem essas questões quando dão brecha, quando dão essa legalidade. Legalidade é que agora o demônio pode fazer aquilo e vai fazer aquilo, e nem Deus pode fazer nada, porque Deus estabeleceu uma lei e essa lei foi quebrada, deu vazão, o espírito imundo foi lá e bagunçou com a vida da pessoa. A batalha espiritual afirma isso, essas pessoas que acreditam. Então, primeiro, vejamos o conceito de que os crentes verdadeiros podem ser demonizados. Não tem como. Vocês vão ler depois, tá? Eu vou resumir aqui. Vocês vão ler tudo isso aqui, que eu vou para a página de número 53, lá no ponto 52. Mas em casa vocês vão ler, se quiserem saber mais detalhadamente. Irmãos, se vocês têm um livro, é para ler, tá? A demonização de um crente verdadeiro pode ocorrer ainda por vários outros motivos, na visão deles, tá? Não é que a Bíblia afirma isso aqui não. Todos esses pontos aqui, são o que eles dizem a respeito de tudo isso. É por isso que é importante vocês lerem. Eu não tenho condição de ficar lendo aqui
ponto por ponto, tá, irmãos? A demonização de um crente verdadeiro pode ocorrer ainda por vários outros motivos. O pecado dos seus antepassados, e aí que nós vamos falar sobre maldição hereditária. Então, para eles, um crente pode ficar endemoniado pelo pecado dos seus antepassados, pelo ódio, pela amargura e a rebelião durante a infância e pecados sexuais. Então, na visão dessas pessoas, todos esses pecados vão dar legalidade para demônios entrar na vida do cristão. Olha só, é o que dizem esses doidos. Eu parei, pecados sexuais, maldições e pragas, rogadas por outros, inclusive, hein? Praga, rogou uma praga. Parece brincadeira, né? Às vezes acredita mesmo isso aí. Olha, alguém rogou uma praga, e se praga de mãe piorou, aí lascou. Interessante, é assim, a menina quer casar com um camaradinha, e a mãe diz assim: minha filha, se você casar, você vai sofrer na mão desse rapaz, você vai sustentar esse rapaz, ele vai te espancar, você vai ter que sustentar esse vagabundo, não sei o que. Aí casa, acontece tudo isso, praga de mãe. Aí o vagabundo é sustentado porque a menina tem que trabalhar para pagar as contas, a menina é espancada pelo camarada, acontece tudo aquilo. Isso é praga de mãe? É óbvio. E uma pessoa que tem um mínimo de experiência, que é uma mãe e um pai, identifica as características num vagabundo, num agressivo, não é, irmão? Não é praga, é óbvio. Ela só antecipou, ela teve uma visão do óbvio, entendeu? Não foi revelação, visão do óbvio. Nós que somos pais sabemos distinguir, sabemos identificar características na pessoa. Falar, vagabundo, né? Não quer saber de nada com nada. Se minha filha casar com isso aqui, vai sofrer isso. Isso é praga, irmão? É óbvio. Nós sabemos, nós temos experiência de vida. É ou não é? Isso é praga de mãe, não é? É óbvio. Então são coisas óbvias. Mas aqui eles dizem não, que tem umas pragas que foram rogadas aí, e que mesmo depois de aceitar, aqui que está o ponto, tá? Mesmo depois de aceitar Jesus, tem que fazer uma quebra de maldição, tem que resolver esse negócio aí, senão você vai, mesmo aceitando Jesus, o sangue de Jesus não é suficiente na ótica deles. A obra do Cristo na cruz do Calvário para eles não é suficiente para desfazer tudo isso, embora tenha uma vida complicada com demônios, ainda que tenha um bocado de coisa lá para trás, mas a cruz de Cristo dá uma nova história, irmãos, para a pessoa. Já falando